resistência elétrica de um resistor de fio metálico é de 60 ohms. Reduzindo-se o comprimento desse fio de 5 metros, ou seja, ele cortou de 5 metros, não foi cortou para 5 metros, ele cortou 5 metros de fio, né? A resistência passa a ser de 20 ohms, ou seja, tá vendo então que quanto menor o comprimento, menor a resistência, já tá falado aí para você, tá bom? Dessa forma, qual é o valor do comprimento inicial do fio, ou seja, antes dele cortar em metros, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, você tem um fio e você simplesmente vai cortar esse fio. E se você corta o fio, você vai simplesmente diminuir o comprimento dele, né? Então vamos lá, fio 1. Eu tenho resistência de 60 ohms e tenho um comprimento L. Quando eu corto agora, eu passo a ter uma resistência de 20 ohms e agora não é o comprimento final 5, porque eu cortei 5 metros, então é L menos 5. Por exemplo, se eu tinha um fio de comprimento 20 metros, se eu corto 5 metros, quanto que eu fico de fio? 20 menos 5, 15 metros, por isso que eu coloco ali L menos 5, tá bom? L menos 5 porque era o comprimento que eu tinha, menos 5 metros que eu cortei, tá bom? Galerinha, agora o que é legal que você faz essa questão rapidamente é assim, ó o bizu que eu vou dar para você. Ele quer saber qual é o comprimento inicial do fio. Olha só, como você tem o mesmo fio e apenas você cortou, você não muda nem a resistividade, que depende do material, e nem da área. Porque, professor, a área circular, você cortou o fio aqui de maneira radial, não cortou longitudinal, né? Então a área continua a mesma. Então o Rho e o A não muda, ela é constante. E na formulazinha, R é igual a Rho L sobre A. Então, professor, você entendeu que por que mudou a resistência? Porque especificamente mudou o comprimento. O Rho e o A, pouco importa para mim. Então, por que você não faz direto? Por exemplo, como você diminuiu o comprimento, você diminuiu o L, você diminuiu a resistência. Então, você sabe que o R e o L são grandezas diretamente proporcionais. Então, por que você aí não faz uma regra de 3? Sim, faz assim, ó. Quando você tem o comprimento L, você tem uma resistência de 60 ohms. Quando o comprimento passa a ser L menos 5, você tem uma resistência 20 ohms. São grandezas diretamente proporcionais, faz assim que fica mais fácil, tá bom? Esquece o Rho, esquece o A, que nem foi dado, tá? Uma maneira bem fácil de você fazer o exercício. O que você faz agora? Multiplica em X. Se eu multiplico em X, fica 20 vezes L é igual a 60, que multiplica L menos 5, tá? Então eu faço ali no caso, eu posso cortar o 20 com 60, né? Fica do lado ali o 20, corto por 20, e o 60 corto por 20, fica 1 e 3. Então fica L é igual a 3, que multiplica L menos 5. Faça a distributiva, né? L é igual a 3L menos 15. Isolo L, fica 2L é igual a 15. Então, o comprimento inicial do fio antes de cortar foi 7,5 centímetros. Cortando 5, ele passou a valer agora 2,5, né? Mas ele não quer quanto que ele passou a valer. Ele quer saber quanto que, no caso, tinha de fio antes de cortar 5 centímetros. Ou seja, você tem a resposta, opa, não é centímetro aqui não, tá? Aqui a resposta é 7,5 metros, tudo bem? Porque ele deu o comprimento, cortou 5 metros, tá? Então ali fica 7,5 metros, tá? Então você vai comigo ali e qual a resposta? A alternativa certa, a alternativa B.